Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de arquitetura de computadores 1, o nosso projeto SAP 1 modificado. Os integrantes do grupo sou eu, composto por mim, Cristiano de Avelar, e pelo Camargo. Esse trabalho consistia em que a gente tinha que fazer um periférico contador temporizador. O que que significa isso? Um contador que conta, que conta que, como você disse, essa chave de clock que você vai clicando e ele vai contando. 0, 1, ele conta sensível a clock. A gente colocou sensível a clock de borda de subida. E o temporizador, a gente tinha que criar a instrução para quê? Para o temporizador, se eu mando o número 80, o número 80 da memória RAM manda para o barramento manda para o contador. Mandei o número 80. O temporizador, ele vai o quê? 80, 79, 78, 77, até chegar em zero. Enquanto isso, o circuito, como você disse em sala, vai estar travado. Inicialmente, como você tinha dito no trabalho, esse contador ele era para ser de 16 bits, mas você mudou na semana passada, falou em sala que a gente poderia implementar ele com apenas 8 bits. Então, inicialmente, o que que eu pensei? Eu pensei em fazer esse contador, esse periférico, eu pensei em fazer internamente dele um contador up-down, que você tinha explicado em sala. Que o up ele iria contar e o down ele iria decrescer, temporizar. Mas a gente tinha um problema muito grave nisso. Eu não simplesmente poderia implementar um contador up-down. Por quê? Porque teria que ter uma caixinha de quando que fala que o circuito vai contar e quanto que fala que ele vai temporizar com a instrução da memória RAM. Então, o problema de você criar esse periférico era muito maior do que simplesmente implementar um contador up-down. Aí, indo nas monitorias, buscando informações com colegas meus de sala, teve um colega meu que ele me ajudou, explicou a lógica dele. Pelo menos foi um dos únicos que eu vi que conseguiu implementar uma forma boa. Ele implementou esse circuito aqui que ele me ajudou a implementar. Esse circuito aqui super complexo, ele recebe um clock externo e ele tem um clock interno. O clock externo é quando ele está temporizando, ele está recebendo o clock do próprio SAP, e o clock interno é o clock que o usuário vai ficar lá clicando para ele ficar contando. E a gente criou dois sinais de controle. A gente criou o LC, né? O load counter. Deixa eu ver o LC, onde que ele está. O LC, o load counter, é para. Eu vou entrar dentro da main para explicar. O load counter, o, o load counter, ele é o seguinte: quando você manda a instrução na memória RAM, para a memória RAM, falando que você está querendo temporizar o número 80, para ele fazer 80, 79, 78, 77, memória RAM vai mandar para o barramento, né? Vai ativar o controlador sequencializador, vai ativar o sinal de controle load counter, vai ativar o enable counter também, né? Que a gente criou dois sinais de controle, porque o enable counter vai ativar o periférico. Enquanto ele não está ativo, o periférico ele está desativado. Ele vai ativar o enable counter, vai ativar o load counter vai pegar do barramento o número 80 e vai jogar dentro do contador. E quando você vai dando clock aqui, ó, se você não percebe, eu coloquei o clock N, é basicamente o clock, né? Do SAP, é o clock compartilhado com tudo. Então, basicamente o load counter ele vai jogar o número do barramento para dentro do contador temporizador. O enable counter vai estar ativo, né? Quando você está querendo fazer a instrução que a gente criou, o iniciar timer, que é o STT, o load counter vai estar ativo. Então, para isso, né, que como a gente deu spoiler, a gente criou uma instrução para esse periférico, é o STT, que ele tem o opcode 1001, que é o iniciar timer. Enquanto ele estiver ativo, ele vai ativando no T5, T6 e T7, eu acho, do, do SAP.
Então vamos entrar dentro do controlador sequencializador para entender isso. Primeiramente, quando a gente recebeu esse trabalho, a gente teve uma dificuldade grande, por quê? Porque é, esse, porque esse sinais de controle só tinha slot para 16, só tinha 16 slots. E é exatamente o número de slots que tem, e exatamente estava usando os 16 slots, todos com sinais de controle. Então a gente teve por meio do monitor de AC2, da engenharia da computação, que ele sabe bastante de SAP, ele explicou para a gente que a gente tinha que aumentar aqui o número de slots, a gente tinha que aumentar para 3 slots, a gente aumentou, e aumentar também a memória de microinstrução também. Por quê? Porque ela recebia um número de bits. Se você mudou aqui, se você mudou o tamanho dos slots, você também tem que mudar o tamanho da memória de microinstrução. Então a gente aumentou os slots, colocamos o LC e o SC, colocamos uma porta END aqui para seguir a mesma lógica de quando está ativo ou desativo da, da do controlador sequencializador. Colocamos essa outra end para comparar com essa outra end. Quer dizer, é uma end, se é true, true, sai true. Se é false, true, sai false. E aqui tem é, a offset, né? Que tem os opcodes. Então, quando a gente foi mexer nessa parte, a gente ficou com um problema grande que a gente não estava conseguindo visualizar por meio do logzinho a tabelinha da memória de microinstrução, de onde que fica o T1, T2, T3, T4, porque não é tão simples quanto no papel, com que você colocava aqui o endereço na offset e jogava aqui na memória de microinstrução para realizar as ações. Então, o monitor de AC2 ajudou a gente a criar essa room aqui, ó. Uma room de instruções de mod 4 aqui na memória de microinstruções e a room de endereços. Por que endereço? Porque é offset. A offset ela aponta para a microinstrução, aponta para onde que vai começar para onde vai começar essa instrução. Então aqui a gente tem a room de endereços de mod 4 da offset e tem a room de instruções mod 4 da memória de microinstruções. Se eu não me engano, esse circuito ele é um pouco diferente do SAP 1 original do Malvino. O SAP 1 original do Malvino ele tem 3 clocks de busca e o resto para execução. Esse, se eu não me engano, eles são 4 clocks de busca e o resto para execução. Tipo, é, o HLT, que é um dos mais rápidos, se eu não me engano, eles são apenas 5 clocks. 4 de busca e uma de execução para travar o sistema. Então a busca dele é independente, pelo menos 4 clocks para qualquer instrução. Então eu vou mostrar como que a gente prepara a memória RAM. Primeiro, para você colocar o 83, significa o quê? Eu quero fazer um load da posição 3. Faço 90, né? Que isso daqui é em hexadecimal. Esse 90, se você converter, você vai conseguir ver que é literalmente o opcode da STT, né? A instrução que a gente criou, de 8 bits. Mas a gente tem ele em hexadecimal, sem colocar em hexadecimal aqui na RAM. Vamos colocar também um F0, que significa F0 HLT, né? Para travar o sistema quando acabar a execução do programa. E 0,5. Por que 0,5? Porque eu mandei download da posição 3. Posição 3 é aqui. Então esse é o dado 0,5. Então foi isso. Também criamos um funil aqui, né, de reset. Por quê? Porque quando dá um reset aqui, ele vai dar um reset aqui já diretamente no nosso contador. Demos um clock, né? Podia ser o próprio clock. A gente criou o clock N, que é o clock sensível também à borda de subida, para aqui para o nosso periférico. O LC e o SC que eu já tinha explicado. E foi assim.
Infelizmente, a gente não conseguiu entender por qual motivo, em algumas ocasiões, o barramento ficava vermelho, em outras ocasiões o barramento não ficava vermelho. Tipo, o barramento ele está vermelho quando ele está no tempo de quando ele está no de T1 a T4, ele fica vermelho. Depois de T4, ele fica normal novamente. Isso a gente não entendeu e provavelmente deve ser por isso que o nosso periférico ele não conta, mas espero que você tenha entendido a lógica que a gente tinha pensado. A gente passou questão de muitas horas tentando resolver esse problema, mas infelizmente a gente não conseguiu entender por qual motivo no tempo de busca de T1 a T4 o barramento fica vermelho. Então foi isso, é assim que ficou o nosso trabalho, mas pelo menos eu acho que você entendeu a nossa ideia, entendeu as instruções que a gente criou, que a gente criou sinais de controle, aumentamos o controlador, criamos o periférico, colocamos reset, clock N, né, colocamos um clock manual aqui que você tinha pedido, né, a chave manual para você contar no periférico. E foi assim que ficou o nosso trabalho.